Eles fazem um monte de pergunta e a pessoa doa sangue lá e depois eles fazem muito exame para ver se aquele sangue serve ou vai servir para, se não tem nenhum defeito, não tem nada de errado com ele, para poder salvar outras pessoas, outras vidas. Assim, quando nós doamos sangue, assim também quando Jesus, ele veio a esse mundo, ele derramou o seu sangue por nós, ele também foi feito um exame de Deus na vida dele. Deus já sabia que não tinha nada. E aquele sangue precioso de Jesus, ele serve para salvar eu e você, serve para salvar as nossas vidas. E a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Ele entregou o seu Filho unigênito. Então, Deus está falando, sabe o que? Através do apóstolo São João, que somente Jesus Cristo, somente o sangue derramado de Jesus pode salvar a mim, pode salvar você. Somente o sangue precioso de Jesus pode nos salvar. Qualquer outro sangue de qualquer outra pessoa está contaminado, tem alguma coisa errada, tem algum pecado, tem alguma falta, tem alguma falha, e aquele sangue não pode nos salvar. Mas o sangue poderoso de Jesus é o sangue perfeito, é o sacrifício perfeito, e é o sacrifício que pode nos salvar. Amém, igreja? É o sacrifício que pode nos salvar. E nós entregamos a nossa vida para esse Deus, e nós queremos uma experiência com esse Deus maravilhoso. Nós estávamos num lugar essa semana, e naquele lugar eu vi um testemunho assim muito forte. E eu fico pensando no sangue poderoso de Jesus, o que é que faz. Um rapaz estava cantando, um rapaz canta, toca teclado, mas canta, tem uma banda lá de São Paulo lá, mas eles cantam, ele louva a Deus, ele engrandece o nome do Senhor, ele bendiz o nome do Senhor assim de uma forma extraordinária. E ele estava cantando, ele estava dizendo: meu Deus, eu quero viver aquilo que eu canto, eu quero ter a prática daquilo que eu prego, daquilo que eu canto, daquilo que eu louvo, daquilo que eu exalto o nome do Senhor. E quando ele estava falando sobre isso, ele disse: olha, que aí a esposa dele ficou grávida. E aquela mulher ficando grávida foi uma alegria, né? Quando a esposa fica grávida, aquela alegria extraordinária naquela casa, uma alegria extraordinária naquele lar. E de repente, depois de alguns, quando estava para o quinto mês, quando estava no quinto mês de gravidez, o médico disse assim: olha, seu bebê está com problema. Seu bebê, ele não se mexe. Vamos ter que tirar antes que você também morra. E aquele rapaz, ele cantando, e ele parou para esse testemunho, ele dizendo assim: olha, aquela criança parou de mexer, aquela criança não mexia mais. Os médicos fizeram todos os exames, e depois de feito todos os exames, chegaram à conclusão: não tem jeito, com urgência vamos ter que tirar esse feto dessa criança. Aí eu penso no sangue de Jesus, irmãos. E aquele rapaz, ele disse que ele começa a cantar uma canção para Deus. E ele fala para a esposa dele, fala assim: para minha esposa, nós temos falado com Deus que nós queremos não servir a Deus somente de palavras, mas servir a Deus de corpo, alma, de espírito, servir a Deus de todo o nosso coração, servir a Deus na dor e na alegria, servir a Deus na tristeza e na alegria. E ele então começa a cantar uma canção, e ele dizendo assim: meu Deus, eu nasci para te adorar em seja qualquer situação. O meu louvor é para o Senhor. E ele começou a louvar, ele começou a adorar o nome do Senhor. E ele e a esposa dele cantando, louvando a Deus, chorando na presença de Deus, dizendo: faz, Senhor, a tua vontade. E quando ele olha e fala: Deus, faz a tua vontade, naquela canção,
Quando termina aquela canção, aquela mãe sente alguma coisa na barriga dela. O sangue de Jesus, o sangue foi derramado, o sangue sobrenatural de Deus. Aquele sangue entra no corpo daquela mulher, irmãos. Olha o milagre que aconteceu. E aquela mulher fala: olha, estou sentindo alguma coisa, ele está mexendo. Ele está mexendo. E quando ela diz isso, os médicos dizendo: o que está acontecendo? Não tem jeito, não tem possibilidade. O médico olha e fala: mas vamos fazer o exame novamente. Irmãos, aquilo que era impossível, mas por causa do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, o milagre de Deus aconteceu ali na vida daquele casal. E aquela menina hoje, aquela menina está dançando no coral, louvando o nome do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, porque o milagre de Deus alcançou a vida dessas pessoas. Irmãos, eu quero falar com você nessa noite, sabe o que é? Que quando nós cremos em Deus, quando nós aceitamos essa palavra de Deus na nossa vida, quando nós aceitamos Jesus Cristo no nosso coração, na nossa vida, e colocamos a nossa fé em Deus, irmãos, quando nós aceitamos Jesus, o Cristo de Deus na nossa vida, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário, quando nós aceitamos, irmãos, eu costumo dizer que sempre há uma possibilidade. Sempre há uma possibilidade. Quando nós entregamos a nossa vida para esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso. Por isso que o apóstolo João diz assim: Deus amou ao mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Irmãos, você que está aqui, você que é nosso convidado, você que foi convidado, e você que está aqui há tempos na igreja, irmãos, onde você estará daqui 100 anos? Onde você estará daqui 100 anos? Daqui a 100 anos, onde você estará? Meu irmão, daqui a 100 anos, onde você pensa que você estará? Meu irmão, daqui a 100 anos, onde você pensa que você estará? Essa resposta está aqui no Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 16. Quando o apóstolo escreve assim: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê saiba onde vai estar daqui 100 anos, 200 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou, que Ele deu o seu Filho, Ele entregou o seu Filho. Amados, hoje eu quero convidar você, quero apresentar para você o Senhor, o Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que nasceu lá na estrebaria, aquele que nasceu no meio dos animais, aquele que nasceu no coxo, aquele que, porque ele nasceu, muitas crianças foram mortas. O rei da época, o rei Herodes, tentando tirar a vida daquele novo rei que vinha, matou milhares e milhares de crianças. Irmãos, imagina o que Jesus deve ter ouvido no coração dele. Olha, o diabo deve ter falado no coração dele: olha, muitas crianças estão morrendo por sua causa. Quem sabe você está aqui nessa noite e a sua consciência é uma consciência pesada, por algo que você fez lá no passado, por algo que você andou fazendo errado. Eu quero dizer para você que quando você recebe esse Jesus, esse Cristo na sua vida, o sangue de Jesus vem para apagar da sua memória, para perdoar os seus pecados, para te dar uma nova vida. Esse Jesus, então, Ele curou os doentes, curou os oprimidos, libertou os endemoniados, perdoou pecados, foi crucificado, e ao terceiro dia, diz a palavra de Deus, em a palavra que nós cremos, no terceiro dia, Ele ressuscitou dentre os mortos.